Muito obrigada, Amanda Hari. Agora, quero agradecer também a Zanon Digital por estar patrocinando o nosso evento. Produção, o vídeo, por favor. Mais do que posicionar marcas no mundo online, a Zanon Digital trabalha o crescimento do seu negócio de forma exponencial, utilizando estratégias digitais que realmente funcionam. A agência tem foco voltado especialmente para lançamento de produtos ou infoprodutos de marcas e especialistas. Também são oferecidos serviços de tráfego pago, redes sociais e branding. Trabalhamos com resultados reais, trazemos soluções digitais para os nossos parceiros e clientes. Com o know-how do Grupo Zanon, a Zanon Digital já conta com mais de 40 marcas parceiras. Venha ter resultados reais você também. Show, Zanon Digital, uma salva de palmas aí, gente. E agora eu quero aproveitar que vocês estão nessa energia, batendo palma aí, para pedir para vocês ficarem em pé, para receber aqui agora a nossa convidada. E eu quero muito barulho, hein? Porque ela é apresentadora, influenciadora com quase 23 milhões de seguidores e fundadora da marca de vestuários RK. Com vocês, Rafa Kalimann! Eu tava ansiosa para estar aqui. Eu tô falando, tá meio alto, parece. Eu tava ansiosa para estar aqui com vocês. Vocês imaginam o quanto eu me preparei. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo que eu me preparei, não, aqui. Mas, enfim, vou dar tudo de mim, o máximo de mim, para poder estar com vocês. Queria estar sentada aí agora também, de fato, aprendendo tudo, eu tenho certeza. Quero até perguntar para vocês, como é que está sendo essa vivência, essa imersão? Tem levado muita coisa boa para casa? Como é que tá? Muito bom? Excelente? Perfeito? Que bom, que bom. Espero que eu possa agregar de alguma forma também, contando um pouquinho para vocês da minha história, da minha trajetória e tudo que eu aprendi e construí até aqui, nesses 14 anos de carreira, de história, e espero poder responder vocês no final, caso alguém tenha alguma dúvida. Vou começar me apresentando. Eu sou Rafaela Freitas Ferreira de Castro. E o que eu vim compartilhar é como eu construí a Rafa Kalimann, que é a minha empresa hoje. Que não é meu nome, tá, gente? Eu criei, porque eu queria ser famosa. Aí eu achava que todo mundo que era famoso tinha nome artístico. Eu tinha que ter um. Já estava criando os meus modelos de sucesso. Isso eu tinha 12 anos de idade. Um breve resumo dessa Rafa lá de trás, que veio do improvável, que veio de uma cidade com um pouco mais de 13 mil habitantes hoje. Na época... Cadê meu irmão? Ah, ele está bem na minha frente. Como que eu não te vejo com essa cabeça desse tamanho? Fala para mim. Eu não ia deixar de te implicar. Hoje está com 13 mil habitantes, né? Na época que eu nasci era até menor do que isso. Uma cidade muito simples, a gente vem de uma família muito simples, com poucas oportunidades, mas com muitos sonhos, com muitos desejos, sonhos muito alimentados. Meus pais, que são os grandes responsáveis de permitir que tudo isso acontecesse, eles sempre impulsionaram muito, eles sempre nos colocaram muito à frente e nos mostraram que era sim capaz, que ia ser um pouquinho difícil, mas era capaz. Nós saímos de Itapajipe, que é essa cidade muito pequena, para Uberlândia. Eu lembro que a minha mãe, quando os meus pais se separaram, eu estava com 12 anos a primeira vez, depois eles voltaram, a minha mãe, ela falou para mim, a gente está indo para Uberlândia, que é uma cidade maior no Triângulo Mineiro, para que você se prepare para o maior que está por vir. Porque meu sonho era morar em São Paulo, meu sonho era ser modelo, meu sonho era ser famosa. Acabei de falar para vocês. E assim a gente fez. Nós fomos para Uberlândia, 2 anos depois, eu falei, mãe, estou pronta. Estava pronta nada. Doida. Minha mãe mais doida ainda falou, então vai. Com 14 anos eu fui morar em São Paulo, sozinha, com uma mala rosa, choque, que chamava atenção onde eu passava, porque meu pai falava que ninguém ia roubar minha mala. Por isso que ele me deu uma mala rosa choque. Cheguei em São Paulo, na rodoviária,
com muitos sonhos, sem dinheiro, sem noção nenhuma do que me esperava, achando que o que eu fosse encontrar era uma vida de glamour, era uma vida de televisão, era uma vida de tapete vermelho e de coisas bonitas, sem muitas dificuldades. Aos 14 anos, eu fui morar em repúblicas com modelos, 18 mulheres no apartamento de 2 quartos. Às vezes não tinham o que comer, às vezes compravam um miojo, que era barato, e macarrão instantâneo. Acabei de fazer uma publi aqui, né? E dividia no almoço e no jantar para poder ter minha refeição. E ali eu vi muitas meninas da minha idade indo para um caminho que eu não acreditava, um caminho muito diferente do que eu imaginava, do que eu queria para mim, mas me mantive ali, forte, acreditando que em algum momento, por algum motivo, aquele sonho não habitava dentro de mim em vão. Aquele sonho poderia ser real. Se ele estava ali vivo e tão forte a ponto de não me deixar fraquejar, eu poderia até temer as coisas do meu dia a dia, mas desistir daquilo ali não era uma opção para mim. Fiquei em São Paulo por 5 anos, fiz de tudo lá. Fui monitora no parque de diversão infantil da cidade, aqui em São Paulo, não, estou em São Paulo, gente, da cidade, nos finais de semana, cuidava das crianças, panfletei várias vezes nos semáforos, até contei isso para o Pedro na live que a gente fez, fazia vários eventos, e em um determinado momento eu falei, não está indo para o caminho que eu desenhei, que eu desejei. Eu estou caminhando para o lado contrário. Eu estou fazendo coisas com muita dignidade, porque eu precisava fazer pelo meu sustento, mas que não está me direcionando, não está me fazendo ter foco. O que está faltando agora? Um passo para trás. Colocar minha cabeça no travesseiro e entender o que eu posso fazer com um passo para trás, que vai me deixar 10 passos à frente. Voltei para a casa dos meus pais. Foi o pior momento de todos para mim. Porque eu não conseguia entender por que as coisas não tinham dado certo. E eu não tinha desistido. Eu só precisava me concentrar para fazer acontecer. E eu fiz acontecer. Eu realizei aquilo que eu desejei. Eu realizei tudo. Só falta ser mãe. Mas meu irmão e minha cunhada me deram aqui os 2 sobrinhos por enquanto. Mas eu realizei tudo o que aquela Rafa que criou o Kalimann, com 12 anos de idade, pediu e desejou. Eu realizei tudo. Eu fui capa das revistas que eu sonhava, eu participei dos programas, eu conheci os artistas, eu participei do Big Brother Brasil, que já era meu sonho. Faturei o que eu gostaria, fiquei conhecida, ganhei a credibilidade e o reconhecimento que eu queria. Eu queria ser convidada para participar de programas como Rafa. Eu ensaiava na frente do espelho como que eu ia dar uma entrevista para o Bial. Lá estava eu falando como Bial, ensaiada. Mas como é que eu fiz tudo isso acontecer? Como é que esse processo aconteceu na minha vida? Foi essa pergunta que eu me fiz quando o Pedro me convidou para estar aqui. Confesso que eu não cheguei nas respostas exatas, e acho que ninguém vai conseguir chegar, porque é muita história, é muita água que rolou. São muitos anos, como eu disse, são 14 anos que eu venho trabalhando em cima disso. Mas algumas coisas foram pontuais, e eu quero falar sobre elas com vocês. Para começar, a importância do não. O não, para mim, foi até mais importante do que os sims que eu dei e que eu recebi. Hoje, um exemplo, a gente recebe propostas de marcas, por exemplo, com um budget gigante. A marca apresenta para a gente uma proposta e qualquer pessoa olharia e falaria, meu Deus, vamos lá, vamos fazer. E eu falo, não. 5, 6, 7 milhões? Não.
Lá atrás, quando surgia um trabalho e expunha a minha imagem de determinada maneira, eu falava, não. Em 2019, um mês antes do convite do Big Brother, eu fui convidada para um outro reality. Eu falei, não. Várias vezes na minha vida, eu tive que pensar no não, para esperar chegar o sim. Eu tive que ter paciência, para olhar para aquele não e falar, eu ainda acredito que veio o sim. Eu não queria outro reality. Eu queria o Big Brother Brasil. Eu não quero essa marca. Eu quero, nesse segmento, estar com aquela marca ali. Eu não quero morar aqui. Eu quero morar lá. Eu preciso aprender a falar não. Mas para eu falar não, eu preciso saber o que eu quero. É por isso, e a gente também eu vou mostrar aqui, que ter clareza de onde a gente quer chegar, faz a gente dar bons nãos. Todos os dias. Na sua empresa, quando um funcionário te chega e pergunta algo, que às vezes para você pode ser um sim, pode ser. Pode ser que aquela ideia que ele está te dando é boa, interessante. Mas às vezes precisa ser um não, porque não condiz com aquilo que você quer como crescimento para a sua empresa. Nem sempre o percurso seguido do sim, por mais fácil que ele seja, porque às vezes ele é, vai ser tão benéfico como o sim possível depois desse não. Eu, contando a história do Big Brother, quando me ligaram, deixa eu pensar até onde eu posso contar. Quando me ligaram, o projeto ainda não estava 100% estabelecido de ter convidados na casa. Eu tinha participado da seletiva em 2013, para entrar em 2014, e adivinhem só o que eu ouvi? Não. Se eu tivesse participado em 2014, eu tinha fundado com a minha carreira, completamente. Eu precisei ouvir o não. Eu tinha que me preparar para estar lá. Eu tinha que ter uma equipe muito incrível aqui fora, fazendo aquilo acontecer, e eu tinha que estar preparada emocionalmente, entendendo o mercado, como eu ia encontrar o mercado depois para tirar o máximo de proveito daquilo, e tirei. Mas aí eu lembro que eles ligaram e falaram, Rafa, nós temos uma ideia, um projeto, e a gente pensou no seu nome. É possível? Aí veio a hora do sim, né, gente? Porque ficar falando não também o tempo todo não dá. Mas veio um sim. Sim, é possível. Desliguei o telefone e pensei no não. Falei, ai meu Deus, e agora? Aí a gente se pergunta, qual é o momento do sim e do não? Eu tenho uma técnica, tá? Eu pego um caderno, uma página, uma folha, escrevo sim, escrevo não. Por que do sim? Por que do não? Clarei a minha mente. Nem sempre vai estar certo, mas clarei a minha mente. Escrevi. Tudo falava não. Para eu não participar. Mas aí vem a intuição. Aí vem a clareza de onde eu queria chegar. Acreditar em mim. Acreditar no meu potencial para fazer aquilo acontecer. E eu aceitei o convite. Por alguns meses, eu não sabia se era sim ou se era não. Mas eu sabia que era aquilo ali que eu queria. Que era onde eu queria estar. Que era onde seria uma virada de chave para a minha carreira. Participei do programa. Foi uma virada de chave para a minha carreira. Logo em seguida, foi a hora de dar mais um sim ou mais um não. Eu dei um sim para um grande projeto que me ensinou muito, que foi ter o meu próprio programa, e adivinhem, o nome do programa foi o nome que a Rafa, de 12 anos de idade, criou. E poderia ter sido um não, porque não foi bom. Não foi bom. Se eu voltasse no tempo e soubesse o que eu passaria dando um não, eu daria um sim. Que eu precisava me arriscar.
E eu precisava aprender com aquele momento ali, para valorizar as oportunidades que me abriram tantas portas. O programa não foi bom para o público, mas foi bom para mim, para eu colocar os pés no chão, como aquela Rafa lá de trás, e dar um passo para trás, como aquela mesma Rafa deu quando voltou para a casa dos pais. Eu vou para o próximo slide para a gente continuar. Você é o que esperam de você, ou você em essência? Por que eu estou falando de dar um passo para trás? Eu, há 1 mês e meio, resolvi me mudar para Nova York. Cheguei para o meu irmão, muito doida e intensa. Falei, estou indo para Nova York. Ele, não, você não está indo para Nova York. Você tem uma marca de roupa que você precisa cuidar aqui. Você tem um contrato com a Rede Globo que você precisa trabalhar. Você tem seus estudos, o seu trabalho com as redes sociais, que é gigante, que eu trabalho muito. Você não vai para Nova York? Falei, vou. E sozinha, sem equipe, sem as tantas pessoas que andam comigo todos os dias, o dia inteiro, me dando suporte, me ajudando. Vou sozinha, como aquela Rafa que saiu de casa aos 14. Por quê? É tanta projeção, é tanta gente esperando tanto, que bom que é assim, mas que se eu não me cuidar, eu perco o principal, a essência. Se eu não voltar para trás e olhar para mim como Rafa, eu perco aquilo que me conectou com o público, a essência. É o propósito, que a gente estava ouvindo aqui agora, que eu estava ali atrás ouvindo. A gente tem que entender por que é a marca, por que é a empresa, por que eu abri, por que eu comecei, como eu me sentia quando eu comecei, o que tinha aqui, que me impulsionava para fazer acontecer. O que eu queria? Qual era o meu objetivo? Antes de eu começar a fazer uma coisa nova, eu escrevo tudo o que eu espero disso. Então, eu estou me mudando para Nova York. Eu espero ler um livro no Central Park. Eu espero andar pelas ruas ouvindo a música tal. Eu espero que a minha casa vai ser esse tal clima. Eu espero sentir isso quando eu ver a neve cair pela primeira vez. Eu senti, eu gravei. Mandei pro meu irmão. Falei, ela tá caindo, Tato, meu Deus. Porque eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer o que eu sinto quando eu faço aquilo que eu desejo pela primeira vez. E é isso que faz valer a pena. Não adianta a gente chegar num lugar de sucesso. Não adianta a gente pegar o troféu daquilo que a gente desenhou, que a gente desejou para a nossa marca, para os nossos negócios, para a nossa vida pessoal, para o nosso casamento, como a gente deseja ver a nossa relação com os filhos daqui a 20 anos. Não adianta se a gente não lembrar como era em essência. Porque às vezes a gente já conquistou. E a gente quer mais. E a gente busca mais. E a gente vai mais. E nunca causa o sentimento de satisfação de estar preenchido diante daquilo. Às vezes a sua empresa já é um grande case de sucesso. Mas você não se contenta, porque você não se lembra o que você desejava para aquilo. A gente tem sim que querer sempre mais, porque isso motiva, isso é instigante, isso é gostoso. A gente acordar todos os dias e ter uma motivação ali. Só que a gente não pode desvalorizar aquilo que a gente já conquistou. Isso tem que ser aceso. Quando eu resolvo ir, e resolvo ir sendo aquela mesma Rafa de antes, é para conectar com ela, entender onde a gente quer chegar daqui para frente. Porque eu reconheço que aquela Rafa lá conquistou o que ela desejava. Para fazer sentido para mim daqui para frente, eu tenho que entender o que eu quero. Eu preciso de uma água. Só um minutinho. Espera aí. Secou a boca.
essa frase, quando eu mandei para o meu irmão, ele falou, você tá doida? O que você escreveu aí, doida? Quem são as pessoas que te interessa ser interessante? Quem são? Quem são as pessoas que te interessam ser interessante? Sua família. E você? Quem são? Amigos e família. Quando eu pensava na Rafa do futuro, eu pensava que eu queria me comunicar. E que eu queria que as pessoas que me achassem interessante fossem pessoas XYZ. Fossem pessoas, meninas, mulheres, de uma faixa etária X e Y, que tivessem uma rotina X e assada. Loucura pensar isso quando não tinha nem as redes sociais para medir. Mas eu pensava, eu quero ser interessante para essas pessoas. É claro que a gente busca ser aceito e interessante para muita gente. Mas falando em negócios, entender quem a gente quer atingir faz muita diferença. Hoje, com as redes sociais, a gente vive esse peso, né, de quantidade. Quanto tem, quanto atinge, quantas visualizações, que são importantes. Mas quem está ali? Quem está te vendo? Para quem você está comunicando? Como você está fazendo isso? Se eu não presto atenção, se eu não percebo com quem eu estou falando, eu amplifico tanto que eu não falo com ninguém. Eu falo com mulheres da faixa etária XY nas minhas redes sociais. O meu maior público são elas. Mas eu fiz isso desde o começo. Quando eu entrei para o Instagram, foi nessa fase, voltar para a casa dos pais. Eu não tinha dinheiro para nada, eu precisava trabalhar, não tinha noção do que eu ia fazer. Tive um propósito, que eu já vou contar para vocês logo em seguida. E a primeira marca que acreditou em mim foi uma marca de Fortaleza. E essa mulher abriu as portas. Quando eu fui fazer a campanha dela, Kelly, o nome dela, eu olhei e pensei, se eu concentrar o meu público no público dela, eu vendo mais para ela. E pensando assim, eu conectei o público de todas as outras lojistas da região que vendia atacado. Eu comecei a ganhar dinheiro com isso, muito dinheiro com isso. Porque eu postava uma roupa, quem me seguia era exatamente quem estava interessado naquele público, naquela roupa, naquela marca. Então, eu nichei o meu produto. Eu encontrei ali uma forma de ganhar dinheiro, isso é bom, de ganhar dinheiro, mas entender e identificar que público era esse. Então, eu fazia permuta, eu pedia para as marcas roupa, eu devolvia, eu fazia foto de graça, eu só pedia para elas marcarem lá meu Instagram, várias vezes, por uns 2 anos. A coisa começou a dar certo, eu comecei a aumentar cada vez mais e buscar mais público e outros perfis para ganhar mais dinheiro com outras coisas também, com outras marcas. Mas é isso, é identificar que público é esse, com quem que eu estou me comunicando, quem de fato me interessa ser interessante. Porque eu posso falar para muita gente, mas eu quero falar com, não sei, eu vendo espuma de barbear. Eu quero falar com um homem que usa espuma de barbear. Que linguagem eu vou usar? Que roupa eu vou usar? Que postura eu vou ter? Como eu vou me comunicar? As redes sociais hoje, elas têm nos ensinado muito isso, porque a gente tem a oportunidade de testar. Eu vou trabalhar com esse influenciador. Eu lembro que no começo, quando as marcas começaram a postar de fato no Instagram, eles eram assim, para todo lado, as marcas grandes. E eu pensava, gente, concentra, vai para os micros também, que eu era micro também, tá? Mas assim, vai, olha para o lado de cá. Aqui vai vender mais do que aqueles 20 milhões ali.
A gente pode testar, a gente pode usar disso ao nosso favor, essa ferramenta ao nosso favor. Então, quem de fato é interessante para mim reconhecer o meu interesse? Quem eu quero gastar minha energia com quem para vender o meu produto? Para quem que eu vou direcionar isso? Isso tem que ser claro para a gente. Anotem. Eu vou falar isso várias vezes. Porque eu anoto tudo. Escreve. Não deixa na cabeça, não. Não acha que a gente vai conseguir organizar as ideias aqui. Escreve. Pega a referência. Abre o Instagram com outro nicho, outra coisa. Pega a referência daquilo ali e fala, que bacana essa marca aqui está indo. Por quê? Como que eles estão se comunicando? Como que o público pode esperar de mim? O que eu espero de outra marca? O que eu espero ver? Às vezes é mais simples do que a gente imagina. Tem uma questão nas minhas redes sociais, quando eu comecei a fazer muita publicidade, que eu fui levando cada vez mais para um processo natural. E isso começou a ser muito bom, mesmo com muito público. Eu filmava cada vez mais com o celular, eu fazia as fotos de selfie no espelho, eu ia nas lojas para fazer os provadores quando ainda não existiam os provadores. Eu trazia o meu público, porque era essa a minha intenção. Eu queria que as mulheres que me acompanhavam se sentissem minhas amigas. Como é que eu posso trazer elas e elas se sentirem as minhas amigas dentro da minha casa, fazendo várias produções gigantes e caríssimas em estúdios e etc. Esse é o meu público. Eu ganhei ele assim. Eu conquistei ele assim. Tem várias maneiras e várias facetas para a gente conseguir fazer isso acontecer. Clareza para caminhar, que eu estava falando para vocês antes. Está muito linkado ao propósito, ao objetivo, a entender onde a gente quer chegar. Eu quero chegar... Não sei, você tem clareza do seu objetivo? Você pode abrir para a gente? Olha aí, gente! Tornar a maior franquia de semijoias do Brasil e um dia, quem sabe, me contratar. Você tem clareza do seu objetivo. Quando as oportunidades chegam para a gente, quando tem clareza de um objetivo, a gente sabe que caminho seguir e traçar. Não que não vai errar, mas a gente sabe. Às vezes não vai ser o caminho mais fácil, mas você sabe que vai ser o melhor para esse objetivo. Quando a gente não tem clareza, a gente dispara. A gente dispara. A gente sai assim, ó. Vou para cá, vou para cá, vou para cá, vou para cá. Vou fazer networking de cá. Vou conhecer aquela pessoa dali. Não, pera. Para que eu vou gastar minha energia indo para um lugar que não tem nada a ver com o meu objetivo? Então, é ter clareza para caminhar. É abrir os olhos e entender o que eu quero para mim, para a minha vida. E isso se expande para o casamento. Isso se expande. Eu vou até voltar nisso, porque eu já fui casada, eu sou divorciada há 2 anos, separei há 3, eu acho. E eu me peguei num momento que eu falei, peraí, mas isso aqui não é um objetivo como casamento para mim. Não foi isso que eu esperei viver dentro de uma casa. Não é que exista um modelo, e muito menos perfeição, não vai ter. Mas estava muito distante do que eu desejava para mim, como mulher, viver e estabelecer para um futuro. Eu não conseguia visualizar um futuro naquele modelo de casamento daquele jeito. Eu não conseguia visualizar os meus filhos crescendo naquele ambiente. Eu tive clareza. Não segui com ele. Porque não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu esperava para mim. E eu vou buscar até que eu encontre o meu objetivo como família. E eu vou trabalhar em cima disso. Eu abri uma marca de roupa sem objetivo. Sou sincera em falar. Eu abri uma marca de roupa dentro de um objetivo maior, pensando
que pode ser um caminho para chegar até ele. Mas até agora eu não estou convencida disso. Tenho trabalhado duro. Porque daqui 5 anos, como meu objetivo, eu espero que ela esteja me dando como lucro aquilo que eu desejo. Ainda não tenho certeza. Pode ser que daqui a um pouco tempo eu fale, não é isso aqui. Porque eu preciso sentir. Tem um slide, eu não sei se vai ser o próximo. Esse. Termômetro de onde nós estamos. Vocês sentem esse termômetro, se está certo ou se está errado? Se vocês estão num lugar que pertence ou não? Vocês conseguem sentir isso? É como uma peça de quebra-cabeça. Às vezes a imagem bate, quando a gente está montando um quebra-cabeça. Mas a peça não encaixa. Às vezes, olhando como um todo, você fala, cara, mas é óbvio que esse lugar aqui é para mim. É óbvio que eu estou seguindo exatamente o que eu tenho que seguir. É óbvio. Todo mundo quer estar aqui. Todo mundo olha e fala, seu trabalho é perfeito. Todo mundo fala, você nasceu para isso aqui. Mas tem uma dúvida e uma incerteza aqui dentro, um questionamento, que é o seu maior termômetro. Pode ser que não esteja errado, mas está desregulado. O lugar que a gente está, se é para ser nosso, encaixa. Encaixa. Com dificuldade, com dores, com medos, com choro, com vontade de desistir de vez em quando, mas encaixa. E é por isso que não desiste. A gente tem esse termômetro, mas às vezes a gente não consegue sentir ele porque a gente está amontoado de informação e de projeção de pessoas ao nosso redor falando, você nasceu para isso, você é um grande sucesso nisso, você é perfeito nisso, você... E aí a gente não vai para onde tem que ir. Porque a peça está certinha ali, o desenho, mas ela não encaixa. É ter termômetro. É pensar, eu estou onde eu tenho que estar, ou eu estou onde me colocaram? Eu estou onde eu tenho que estar, ou eu estou onde os meus pais sonharam que eu estivesse, ou que a minha esposa deseja, ou que o meu trabalho acabou me levando para esse lugar, ou que oportunidades que surgiram na minha vida, em uma reunião que eu tive de negócio, me levou para cá. Ou que meu chefe me promoveu e me colocou aqui. Não dá para a gente seguir vivendo e trabalhando sem se sentir encaixado com o nosso propósito e objetivo. Porque lá na frente, a vida cobra. Lá na frente, a vida vai te pedir para parar e olhar para trás. E a gente não tem que esperar chegar lá na frente para fazer. Não é desistir de tudo que a gente vive. É tentar encaixar, colocar as peças nos seus devidos lugares, para aí sim a gente ter a certeza e o sentimento de sucesso. Porque sucesso não é um lugar onde as pessoas te veem, é o lugar onde você se sente. Eu me sinto num lugar de sucesso, não é porque as pessoas me conhecem, nem porque hoje eu faturo muito bem, nem porque eu estou onde minha família desejou e sonhou junto comigo que eu estivesse. É porque eu sinto que eu estou encaixada no lugar onde eu habito. Eu estou preenchida com isso. Mesmo me arriscando, e vou continuar arriscando, e começando novos projetos, e finalizando, e dando certo e não dando certo, não interessa. Eu sinto que eu estou onde eu tinha que estar. Por quê? Como que você é lembrado? Como que você é lembrado? O que as pessoas falam de você para te apresentar? Por exemplo, qual o seu nome? Fernando. Te conheço hoje e vou te apresentar. Qual o seu nome? Desculpa? Joel. Vou apresentar o Fernando para o Joel. Como é que você acha que eu vou te apresentar para o Joel? Na sua personalidade, no que você faz,
o que você faz. Como é que vocês acham que as pessoas falam de vocês, e não só no ambiente de trabalho? Como é que a sua esposa te apresenta para outras pessoas? Eu sou casada com o Fernando. O Fernando faz isso, é aquilo. A gente está falando de legado. É a marca. O que vocês causam na vida das pessoas? O que vocês fazem as pessoas sentirem a ponto de lembrar e contar? O Pedro marca a vida das pessoas. Ele transforma. E as pessoas sempre têm uma vírgula a mais para falar do Pedro. Nunca se resume a uma linha. Sempre quer falar mais. Porque tem orgulho de falar, conheci o Pedro. O Pedro é isso, conheci ele, conheci esse cara. Que legado que a gente tem deixado, que tem causado na vida das pessoas, para as pessoas sentirem orgulho e vontade de falar que te conheceu. Eu sinto que, nas minhas rodas de amigas mesmo, que as pessoas só falam de outras quando é notícia ruim, quando é fofoca. Falou assim, nossa, vocês viram que fulano e ciclana terminaram? Capaz que o fulano traiu a ciclana. Nossa, vocês viram que fulano e ciclano casaram? Será que ela está grávida? Foi rápido demais. Ninguém simplesmente fala, você viu que a fulana conquistou? Você viu onde o fulano está agora? Você viu o que o Joel fez? Que legado que a gente deixa a ponto das pessoas sentirem orgulho de falar que esteve com você. De falar assim, ó, eu conheço. Como que você chama? Vitor, eu te conheço agora. Eu quero ter a oportunidade de te conhecer mais, para sair daqui e falar bem de você. Ter uma vírgula a mais para falar do Vitor. Cadê os anãos? Estão aqui? Está lá em cima? Aqui. Rei e o Gustavo foram na minha casa. A gente tirou uma foto. Eu também, mas eu vou dar outro exemplo. O meu irmão mandou essa foto nos grupos dos amigos do WhatsApp dele. Isso é legado. Porque meu irmão sentiu orgulho de estar com eles. Ele nem precisou apresentar para os amigos deles. Ele só mostrou que estava junto porque sentiu orgulho disso. Então, o que a gente tem feito da nossa vida que dá orgulho para os outros querer estar perto, querer estar junto, querer compartilhar, querer ouvir um conselho? Para mim, não tem coisa mais valiosa do que quando uma amiga me manda, eu queria um conselho seu. Eu falo, caramba, eu tenho uma coisa muito legal para acrescentar na vida dela, a ponto dela querer um conselho meu. Quando um funcionário chega e fala, Rafa, estou com uma ideia, eu queria sua opinião. Poxa, como a minha opinião é valiosa para essa pessoa. São as marcas que a gente vai deixando no caminho um do outro, que faz com que a gente seja lembrado. E lá na frente, as pessoas lembrem de você e entenda que a sua passagem por aqui foi importante, fez história, que seja na vida de uma pessoa. Não vamos deixar passar em branco, não. A gente tem tanta oportunidade de fazer a diferença. A gente tem tanta oportunidade de fazer mais. A gente vive na zona de conforto, na média, na maioria das vezes. A média. Às vezes a gente vai sair daqui, vai ali no banheiro, vai ter uma pessoa lá, a gente nem olha na cara. Espera aí. Tudo bem? Tudo bem.
Sai da média, faz uma coisinha a mais, manda um eu te amo a mais, manda um parabéns a mais, um ótimo trabalho a mais. Às vezes o outro só precisa de um estímulo. Você tem para dar. Está guardando para quê? Se você pode fazer diferença, está guardando para quê? Não é só pelo outro que você vai transformar muita coisa, mas é por você também. É para você ser lembrado como uma pessoa grande. Porque é isso que as pessoas grandes fazem. Elas deixam um legado. E todos vocês aqui são grandes. Outra frase que meu irmão falou que eu estou doida. Não viva pelos outros. Viva pelos outros. Não viva pelo que os outros esperam de você. Viva para transformar a vida dos outros. A gente gasta tanta energia preocupado com o que estão pensando, que não resta para mudar a vida do outro que precisa. A gente gasta tanta energia fazendo coisas que não precisa fazer para suprir expectativas e se encaixar em padrões que alguém em algum momento da história estabeleceu e a gente nem sabe quem é, que a gente poderia estar fazendo isso em prol da nossa família, de uma ação social, dos colaboradores, dos amigos, de pessoas que a gente nem conhece. Em 2014, eu estava com 19 anos, foi nesse momento que eu voltei para a casa dos meus pais, estava completamente perdida, e completamente voltada e sofrendo por isso, porque estavam pensando de mim, porque eu achava que iam me olhar como fracassada, não conseguiu. Duvidavam muito de mim lá atrás, principalmente a minha família, não é meu pai, minha mãe e meu irmão, mas os tios lá para cima lá, duvidava, falava coisas ofensivas até. E eu senti uma dor. Poxa, fui lá, falei que ia fazer, voltei para a casa dos meus pais, pior do que eu saí. E agora? Eu sou cristã e a minha pastora estava orando comigo e me revelou que ela me via na África, num trabalho voluntário. Nunca tinha passado pela minha cabeça ir para lá. E tudo que eu fazia de ação social eram coisas muito pontuais, assim. A mamãe levava a gente para distribuir, né, no Dia das Crianças, presentes, no Natal. Mas não era uma coisa que, de fato, demandava muito de mim. Cheguei em casa e falei, mãe, estou indo ali. Vou na África. Não sei que país, nem fazer o quê, nem com que dinheiro, mas Deus revelou para mim que eu vou. Poucos dias depois, eu vi uma publicação de uma moça da ONG, que hoje eu sou embaixadora, falando que estava fazendo Gente, eu estou com 9 minutos, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Falando que ia fazer uma viagem para Moçambique, que precisava de dinheiro. Que ela estava fazendo uma feijoada, enfim. E eu mandei uma mensagem. Falei, oi, eu tenho interesse nisso aí. Será que dá para eu ir? Ela falou, onde você mora? Estou indo aí. Chegou lá em casa, falou, olha só, você é muito bem-vinda. A viagem acontece daqui 1 mês. Tem um custo médio de R$6.000. E vamos embora. Falei, tá bom, eu vou. Minha mãe olhou para mim e na testa dela estava escrito, com que dinheiro que você vai? Mas eu fui pela fé. Fiz um bazar, comecei a pedir roupa para geral, postei lá no meu Instagram, não tinha muitos seguidores, mas postei ali. E aquela mulher chamada Kelly, que foi quem abriu as portas para eu começar a trabalhar com o Instagram, entrou em contato e falou, estou te mandando roupa e um valor para contribuir.
Deu certo. Fui para Moçambique. Fiquei 1 mês. Não entendi o que eu estava fazendo ali. Me sentia mal por ter usado, entre aspas, claro, com muita clareza para todo mundo que me ajudou, daquele dinheiro para estar lá. Eu achava que só mandar o dinheiro já ia fazer muita diferença, que a minha vida ali não ia fazer diferença nenhuma para eles. Mal sabia eu. Peguei malária, quase morri. Tive que ser levada para a África do Sul, para cuidar. Voltei para o Brasil, minha mãe me olhou e falou, você nunca mais volta para lá. Aí nessa hora, eu entendi por que eu tinha ido. A gente não escolhe, a gente é escolhido. A gente não busca, a gente é chamado. Poucas vezes a gente para ouvir, mas quando a gente ouve o que Ele nos mandou para fazer, a gente é honrado. Eu fui honrada. Eu só estou aqui hoje falando para vocês que eu cheguei onde eu tanto desejei, porque eu me abri para servir. E Ele honrou comigo. Cheguei em casa. Obrigada. Cheguei em casa, fui pro chuveiro, fazia 1 mês que eu estava tomando banhozinho de caneca. Jogava a caneca assim, as pererequinhas saíam na água, assim. Pulava. A água caiu junto com o choro. Falei, Deus, não sei o que eu vou fazer não agora. Mas honra comigo. Honra comigo porque eu quero ir, mas eu quero ir com o suor do meu trabalho. Só que eu vou ter que levar minha mãe. Que ela não vai deixar eu ir, não. Aquele foi o ano da virada. Virou tudo. Virou a chave. Comecei a abrir minha mente para entender o que eu poderia fazer. Comecei a fazer. Comecei a dar passos largos para frente. Eu acreditava. Eu voltei no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte. Meu Instagram começou a criar asas, voos longos. E hoje a gente já levantou, sei lá quantos milhões de recursos só com o meu Instagram. Propósito. Não é em vão. Não conecto pessoas em vão. Elas não estão ali só para ver a Rafa. Não quero que seja. Tem mais. Sempre vai ter. Então, foi quando eu deixei de viver pelos outros e fui viver pelos outros. Encontrei caminho, encontrei propósito. Ai, apertei errado. E para finalizar, qual é o segredo do sucesso? Alguém pode me responder? Ninguém? Fala, Júlia. Acreditar em si mesmo? Alguém mais? Propósito? Confiança? Deus? Colocar o coração em tudo que faz. Ser feliz. Eu coloquei essa pergunta porque é a pergunta que mais me fazem. Qual que é o segredo? O que eu posso fazer? E a resposta é que se tivesse resposta, quem tem a resposta dela, nos venderia por muito dinheiro. Não tem segredo para chegar num lugar que só você sente. Porque para cada um vai ser Deus, ou vai ser feliz, ou vai ser acreditar em si mesmo, ou vai ser ganhar milhões, ter o carro do ano, ou vai ser ir para Moçambique. Seria muito chato se a gente tivesse segredo de sucesso.
A gente ia seguir um manual. E a gente não ia ser o que a gente veio para ser. Nós seríamos os mesmos, agiríamos iguais, andaríamos iguais, faríamos tudo igual. Um dia, alguém nos disse que tinha segredo para o sucesso. E criou vários padrões, estéticos, patriarcais, financeiros. Criou a capa da Forbes. Que eu também quero sair lá, tá, gente? Não tem nada contra, não. A pergunta é se essa mesma pessoa sentiu o que é o sucesso. Porque ele está longe de ser algo tocado. É só algo sentido. Eu desejo que vocês sejam sucesso. Que vocês sintam o sucesso. Porque ele e o segredo para chegar até ele, só você sabe. Mais ninguém. E se falarem, o segredo é esse, vocês vão responder que vocês sabem dele desde o dia que vocês nasceram. Porque o caminho que a gente percorre é único. Ninguém vai conseguir trilhar exatamente o meu caminho. Pode até tentar. Pode ir lá e tentar fazer tudo igual. Ninguém vai conseguir ir lá e trilhar o caminho do Pedro. Pode até tentar e fazer tudo igual, mas não vai sentir o sucesso, porque ele pertence ao Pedro. É dele esse caminho. É dele essa vitória. Vocês têm a de vocês. E já está aí. Nunca deixou de estar. O que eu desejo, no final dessa grande imersão, que está sendo um presente, acredito eu, é que vocês saiam por essa porta convictos de que vocês são um grande sucesso. E que só o fato de estarem aqui, buscando aprimorar o que tem aí dentro, já mostra o quão gigantes vocês são. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e que vocês saiam gigantes hoje. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Pedro. Gente, vamos vibrar mais. Que isso? Que aula! Obrigada, Rafa!